Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Saudamos a todos aqueles que acompanham nossos estudos nas terças-feiras. Nosso assunto do trimestre, ética cristã. E a lição número 7 tem o título, A Ética Cristã da Vida em Comunidade. O texto proposto para início, ou leitura bíblica em classe, está em Atos capítulo 2, dos versos 41 a 47, inicie, verso 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam ou se haviam de salvar. Aí está a nossa leitura bíblica, e a oportunidade em que, após a ressurreição de Jesus e o dia de Pentecostes, e Deus abençoar, trazendo o batismo com o Espírito Santo, Pedro, cheio do poder de Deus, já eleva a voz e entra numa palavra instrutiva para toda a comunidade que em Jerusalém se encontrava, ainda mais que era a festa de Pentecostes, e era uma das 3 festas em que era obrigado o povo de Israel se reunir, estar em Jerusalém. Portanto, desta palavra de Pedro, 3.000 almas aceitaram a fé em Jesus, e, observe, passaram a viver como se tudo fosse comum, uma verdadeira família, uma família de 3.000 almas que se apresentou apenas por uma pregação de Pedro. E assim a nossa lição vai continuar a falar disto, ou seja, o que muitos veem para o Evangelho, na verdade é para viver em comunidade, como se fosse uma família, e é de fato uma família. Daí a necessidade e a importância, já começo a falar, do sentido de reunião presencial. Tivemos e ainda temos muitos que estão nos acompanhando online, mas o propósito de Deus é o tete a tete, olho no olho, conversando um com o outro, se vendo de perto e aqui ministrando uns aos outros, de alguma forma, os dons que recebem de Deus. O nosso texto áureo também vai dizer para nós: e consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes
admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Hebreus capítulo 10, versos 24 e 25. Mas continuemos. Essa nossa lição, a ética cristã na vida ou da vida em comunidade, nós vamos estar seguindo o esboço apresentado com nossos 3 subtítulos de nosso costume. Primeiro, a natureza comunitária da Igreja de Cristo, aspectos da vida fraternal, e terceiro subtítulo, a Igreja de Cristo e sua ordem, ou como organização ou estabelecimento de normas, é o que vamos estar vendo nesta lição de hoje. E já consideramos que a lição será, de certa forma, superficial, porque para falar da vida em comunidade na igreja, o assunto é muito vasto, muito vasto. Portanto, vamos entender, estamos passando por alguns pontos, como que despertando o início desse entendimento, o que também nas classes, com graças, os professores podem vir a assistir às perguntas, dúvidas e necessidades que aparecem nas diversas classes. E assim, dando início do nosso material de classe, temos o texto que está em tela e que diz para nós: nas lições anteriores, consideramos a ética cristã em alguns aspectos do relacionamento com o próximo, como na vida familiar e no trabalho. Na lição de hoje, trataremos da vida em comunidade, do relacionamento no qual fomos inseridos através da aceitação do Evangelho de Cristo Jesus. Há uma ética para esse relacionamento, pois a nova vida de fé significa tanto estar vivo para aquele que nos salvou, como também compartilhar as bênçãos dessa nova vida com aqueles que foram igualmente salvos e possuem semelhante fé, no interesse de que eles sejam edificados e assim Deus seja grandemente engrandecido. Aí está. Pessoas que pelo mundo inteiro vão voltar ao nosso texto de leitura bíblica, nosso texto inicial. O que vemos é isso mesmo: gente de todas as nações reunidos em Jerusalém, ouvindo a pregação a respeito de Cristo, a primeira pregação após a ressurreição de Jesus. 3.000 almas de gente totalmente diferente, que tinham por comum o estar em Jerusalém pela ordem da lei, agora estão vivendo dia a dia de uma forma como numa família, mais do que uma comunidade, muito mais do que isso, mas estão se tratando com grande cuidado e vivendo o seu dia a dia normal, como em uma família, comendo juntos, orando e tudo mais, como se fossem irmãos praticamente, e de fato irmãos na fé. Continuando nesta lição 7, o primeiro subtítulo para nós é a natureza comunitária da Igreja de Cristo. E em pauta, nesse primeiro parágrafo, temos: ser salvo é fazer parte da Igreja de Cristo. Ou seja, salvação não é questão somente de aceitar a fé, mas viver juntos também. Ó, quão bom e suave que os irmãos vivam em união. Palavra antiga dos Salmos, e já estava colocado para nós. Se irmãos observarem, naquele tempo passado, era a santa convocação do povo, e todos iam com alegria, e de alguma forma as bênçãos de Deus estavam ali junto com o povo se reunindo. Eu vou outra vez frisar:
presencial. Olha quanto é importante essa vida presencial. Então, os que ainda estão se detendo em casa de uma forma online, que é certamente cômoda, mas lembre-se que o viver em comunidade, que a lição de hoje é estar aqui juntos nas diversas oportunidades, ou como disse, nós vimos também a citação de diariamente se reunindo para muitas coisas. E na verdade, o viver juntos e o servir a Deus junto, o adorar a Deus juntos também. Mas o texto em si que está em tela diz: a igreja deve sua origem ao propósito de Deus formar para si um povo especial dentre todos os povos, um povo constituído de homens e mulheres que, não obstante sujeitos ao pecado, como todo o mundo, foram resgatados, justificados e santificados através do sacrifício expiatório do Filho de Deus. Aqueles que são alcançados por essa graça e salvos pela fé em Cristo Jesus são identificados como aqueles que pertencem a Deus, seus filhos, suas ovelhas, seus eleitos. Repito, pertence a Deus, e geralmente chamados seus filhos, suas ovelhas, seus eleitos, designações essas que naturalmente levam no sentido de que pertencem a uma coletividade chamada nas Escrituras de família de Deus, seu rebanho, sua igreja, outras citações. Além disso, em Cristo há uma integração entre os fiéis, aproximando um do outro na fé, na graça, na virtude, mas também tornando cada um funcional e útil em relação ao outro, na medida em que o dom de Deus é dispensado, e daí sendo também designados como membros do corpo de Cristo. Então, ser salvo, fazer parte da igreja de Cristo, é o se ajuntar, ouvir, se aproximar, e o assunto é o reino de Deus, na sua total santidade. Quanto mais nos afundarmos nisso, ou aprofundarmos e vivermos de fato o cristianismo e tratarmos do reino de Deus em comunidade, aquilo vai nos enchendo, nos ocupando, nos alegrando, nos unindo, nos fazendo até dependentes um dos outros, ao ponto de sentirmos falta mesmo como um ente querido do qual queremos estar juntos a cada tempo, a cada dia, nas oportunidades especiais do nosso viver. E muito mais no cultuar a Deus, por que não? Aí observe, tudo em comunidade, ajuntando gente diferente de todos os lados. É o que estava já profetizado, de que viria gente para se reunir a Israel. E Israel, como uma mãe, olhando aquela multidão de gente chegando e sendo como filhos e participando da mesma família, todos ali se ajuntando, e Israel, como a mãe, diria: mas quem me gerou esses? Ou seja, a surpresa, vai chegando gente da evangelização, gente salva, e pronto, estamos todos assim, em comunidade. Mas temos vários textos bíblicos que mostram para nós essa ideia de pertencermos a Deus e sermos uma, atenção irmãos, unidade. Não é só viver em união, é unidade. Estar tão ligado, tão um dependendo do outro, e tanta dependência assim, que seria algo como um mesmo ser. Em Apocalipse começa a palavra no capítulo 5 mostrar que quando Jesus é apresentado no céu, a comunidade total dos salvos
de todas as nações, tribos, línguas e povos, vai proclamar um louvor a Deus, um cântico de glorificação, e que o teor seria esse. Leia os versos 9 e 10. E cantava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua, povo e nação, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Aí está, ou seja, a multidão celestial vivendo juntos eternamente, vão estar sempre proclamando que somos de direito de Deus, comprados pelo alto valor da vida de Cristo Jesus. Jesus Cristo, unigênito de Deus, que é maior, muito mais valioso do que o universo, do que os próprios céus, porque é para Ele é que todas essas coisas foram feitas, e a Ele entregue por Deus Pai, para Ele ser como um irmão entre outros irmãos. Aí está outra grandiosidade do plano de Deus, que Jesus fosse como o irmão mais velho e Ele estaria declarando entre os irmãos os louvores a Deus, e todos sendo chamados como co-herdeiros de Deus e herdeiros com Cristo Jesus. Em Efésios capítulo 2, temos outro texto, e observe que estamos apresentando em tela 4 textos, mas na Bíblia Sagrada teremos muitos outros textos que poderiam ser mencionados, e os professores, por favor, selecione e não queira colocar todos os textos, que aí o tempo vai ser tomado e veremos que a lição vai ficar um pouco apertada para o horário normal na sala de aula. O verso 19 em Efésios 2 diz: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. O que Paulo cita várias vezes, o fato de que, sim, somos família de Deus. Se atentarmos para a experiência que passaram aqueles que vieram a Jesus dizendo: tua mãe, teus irmãos, tuas irmãs estão te chamando. Aí Jesus, olhando para aqueles que estavam ao seu redor, disse: quem é minha mãe? Quem é meu pai, meus irmãos, minhas irmãs? E aí disse: todo aquele que ouve a minha palavra, apontando para aqueles que estavam em sua volta, esses são meus irmãos, minha mãe, meu pai, minhas irmãs. Ou seja, a comunidade, a família, os irmãos de Jesus, aqueles que dão crédito a Ele, e como que gerados do mesmo Deus, Jesus unigênito e nós por adoção, somos irmãos entre nós. Em João capítulo 10, temos também outro texto que podemos utilizar. No verso 14, depois 16, é Jesus proclamando sempre esse fato de estarmos como que amando uns aos outros. João capítulo 10, verso 14 diz para nós: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. 16, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Pronto, gente que está no redil, rebanho de Cristo Jesus, uma coletividade de salvos, e outros mais na visão do Senhor também precisam vir, que são ovelhas e precisam estar se reunindo. Irmãos, no aspecto físico isso é impossível humanamente.
Só é possível para pequenos grupos, pequenas comunidades ou com pequenos rebanhos, mas o grande e total rebanho de Deus está espalhado por toda a terra. Uns já completaram o seu tempo de vida aqui, outros estão atuando, outros virão, mas no ver de Deus, na capacidade e soberania e excelência das coisas de Deus, Ele está vendo todos como que um só rebanho, porque há um só rebanho do qual Ele é o pastor, e aqueles que estejam na frente de pequenos grupos são pastores, mas Ele é o sumo pastor de todos nós. Mas espiritualmente Deus vê todos, conhece todos, assiste a todos, que é uma maravilha. Um só rebanho, não haverá no céu separação alguma. Aqui pode haver ainda, por questões das nossas limitações, geografia, política das nações, mas espiritualmente Deus não nos separa, estamos unidos. Deus conhece os que são seus. Ainda o texto em 1 Coríntios, a palavra em Coríntios, irmãos, não só o capítulo 12, mas depois também o capítulo 14, vai colocar para nós a excelência desta obra de Deus, desse fato e realidade de sermos um grupo unido no Espírito, na questão de ideologia, e não é só de fé, mas algo mais, um cimento forte que é o Espírito Santo de Deus, comum a todos. A palavra vai dizer no capítulo 12 de 1 Coríntios, a expressão do verso 12: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também, colocando Cristo como uma comunidade, o seu ajuntamento de muitas coisas diferentes, mas todas agregadas adequadamente nesse conjunto. Verso 14: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos membros. Aí é quando nós somos os membros e juntos formamos um todo, onde a cabeça que dirige tudo isso é Cristo Jesus. E mais ainda no verso 20, a colocação é: agora pois, há muitos membros, mas um corpo. E o verso 27, ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Aí está esse fato, uma comunidade mais agregada. E se observarem no corpo, se é um corpo, tem que estar junto, não pode estar separado. Se deslocar um dedo para lá, ele deixa de ser parte do corpo, não desfruta da energia da vida que está no corpo, e assim até morre. Por isso, outra vez, perdoe dizer, essa situação ideal de procurar destacar o presencial, o estarmos juntos, que por causa da pandemia criou essa ideia de estarmos mais afastados, a comodidade, como já disse, mas presencial é importante. E ainda que isso não fosse possível, ainda que estivéssemos numa pandemia muito mais forte, com a proibição até de deslocar, entretanto, se ligarmos em espírito verdadeiramente, o Espírito de Deus vai estar atuando fortemente entre nós. O Espírito de Deus está fluindo entre todos, afastado na distância, com internet ou sem internet, se nós verdadeiramente entendermos como somos importantes um para com o outro, nessa ideia de membros de um mesmo corpo, que não podem estar separados. É quando se liga em espírito. É muito mais profundo do que algum estudo da psicologia para dizer que existe comunicação de pensamentos ou intenções de um cérebro com outro cérebro distante. É muito mais do que isso. É uma comunicação viva, porque é pelo Espírito de Deus em nossas vidas. Mas continuemos um pouco mais, entrando no segundo parágrafo desse primeiro subtítulo, a natureza comunitária da igreja.
de Cristo. E o tema novo nesse parágrafo segundo é: o fundamento da vida cristã é o amor fraternal, o amor entre irmãos, ou o amor entre nós como de irmãos. E não é, irmãos, numa casa em que muitas vezes estão alguns distúrbios, algumas coisas fortes demais, que hoje, infelizmente, o amor de muitos tem esfriado nas comunidades familiares, no parentesco e outras dificuldades do tempo presente. É algo muito mais excelente. Sim, amor de irmãos entre nós. Mas, lendo o texto agora que está em tela, juntamente com o primeiro mandamento, e tão importante quanto este, o segundo mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo, expressa a essência do ministério de nosso Senhor Jesus Cristo, e resume tudo aquilo que Ele ensinou e mandou aos que desejam agradá-lo. Assim como Ele nos amou, dando sua vida por nós, do mesmo modo devemos amar aqueles por quem Ele morreu e que, como nós, são os seus amigos e nossos irmãos na fé. E assim como o amor de Cristo foi demonstrado objetivamente através do seu sacrifício supremo na cruz, o amor com que devemos amar nossos irmãos não é teórico, não pode ser só teórico, só de palavras. Entre parênteses isso. Continuando no texto. Apenas por consideração. Antes, o exercício desse amor requer uma convivência e comunhão entre os fiéis, que é proporcionada somente no contexto da igreja, da comunidade, do ajuntamento entre nós. Assim, consideremos os textos colocados em João capítulo 15. Nós temos no verso 12 e também 14 o que Jesus disse ao afirmar: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, o pai, numa família, amando os filhos, pelo amor do pai para com cada um, deveriam se amar muito e se tratar bem, para regozijo, alegria, felicidade e justiça de vida coletiva, porque todos são amados pelo Pai. O verso agora 14 diz: vós sereis meus amigos se fizerdes que vos mando. Ou seja, se nós amarmos aos nossos irmãos na vida comum, no nosso ajuntamento, na nossa santa congregação, ou o congregar do povo santo, isso é ser amigo de Deus e o deixa alegre. Em Romanos já, capítulo 12, a colocação que Paulo faz ao escrever aos Romanos, no verso 9 até o verso 10, 9 e 10, diz assim: o amor seja não fingido, aborrecei o mal, apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. E o verso 13: comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Aí a expressão, além do que Jesus disse no capítulo 15, ser amigo dele é obedecer, é amar um ao outro, e aqui nesse capítulo de Romanos insiste no amor verdadeiro, um amor de atuação de um para com os outros, aborrecendo qualquer coisa que possa ser mal, mas apegando-nos ao bem. E observe, tendo uns aos outros em honra, porque amor é esse,
O amor em si mesmo não é eu cuidar de mim, eu ter atenção para com o outro. Amor é assim, negar a si mesmo e dar atenção ao outro. O caso de amor de pai e mãe, que abandona tanta coisa, renuncia a tanta coisa para cuidar dos filhos. Mas observe bem nessas palavras que nós estamos falando, a necessidade de estarmos juntos em comunidade e comunicando uns aos outros as suas necessidades. Aí que vemos muitas vezes: irmão, ora por mim, me ajuda. E a gente com palavras, com orações, e outras vezes com suporte do que for necessário, recurso financeiro ou material na forma de alimento e outras ajudas, ou aconselhamento, ou ir junto, tratar de resolver com o irmão o problema no qual ele se encontra. Tudo isso é comunhão, de fato, é viver em família, é amar o irmão, é o que a palavra diz. Portanto, mas quando vem aqueles pedidos de oração, dê valor, que é alguém que está chegando e pedindo na sua necessidade, e Deus no céu vê um procurando ajuda, assim de corresponder, orar de fato, pelo simples fato que ele pediu, para Deus já tem algum valor, porque me preocupei, estou junto com ele na necessidade e intercedendo a Deus só por esses fatozinhos. Deus já está atuando. E se amarmos mesmo, e se entrarmos, vamos dizer, com sentimento na necessidade do nosso irmão, e por ele gememos juntos diante de Deus, a resposta vem, com certeza, porque estamos vivendo o amor que Deus quer que haja entre nós, uns cuidando dos outros. Mas vamos em frente. A nossa lição dentro do estudo de ética cristã é a ética cristã da vida em comunidade. E agora, no segundo subtítulo, aspectos da vida fraternal. São muitos aspectos, mas uma colocação só, que é o tema que temos nesse primeiro parágrafo, que é humildade e sujeição. Observem que eu estou citando, tem muitos subtítulos que poderíamos colocar em muitos parágrafos, mas nós estamos tratando, mas estamos selecionando poucos dentro do período normal de uma classe, período de ministração da aula na escola bíblica dominical. E o texto em si vai dizer: uma das características mais notáveis do amor com que Cristo nos amou e que Ele nos manda amarmos uns aos outros é o serviço ao próximo. Sendo a vida fraternal a expressão mais exemplar do amor de Deus, o cristão deve se sentir impelido a servir sinceramente ao seu próximo, como servindo ao próprio Senhor, tendo em honra e preferência no que diz respeito à vida comunitária e não buscando seus próprios interesses. Enquanto no mundo a máxima é dominar e sujeitar o próximo, entre os fiéis deve ser de outro modo. E Jesus disse: mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Texto em Lucas capítulo 22 e verso 26. Aí é fé, é amor, fé de que se nós cuidamos do próximo na sua necessidade, esquecendo de nós mesmos, certamente não seremos esquecidos, porque Deus dará a alguém a visão da nossa necessidade e vai mover este em nosso favor, ou Ele mesmo atua, porque está escrito, palavra dele mesmo: a alma que regar outra alma, certamente será regada. E no outro lugar, buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, entre elas atender ao próximo na sua necessidade. Está escrito também que as demais coisas Ele estará cuidando, acrescentando
e nelas operando conforme a nossa necessidade. Por isso, irmãos, podemos com certeza ter esse amor, vamos dizer assim, filantrópico, não preocupando primeiro com nós mesmos, mas com necessidades vistas claras aos nossos olhos, principalmente entre nossos irmãos, porque Deus vai cuidar de nós. A palavra dele, então pode crer. E Deus é aquele que fala e cumpre, e nunca deixa ninguém como aquele que não teve sucesso em confiar em Deus e fazer a sua vontade. Todo aquele que confiou no Senhor não foi de forma alguma confundido. Aí temos exemplos diversos na Bíblia de quantos ajudaram, e da parte de Deus já veio logo uma promessa de bênção. Vamos lembrar de Jeremias. Quem ajudou Jeremias? 2 deles lá, por Deus, depois foram uma mensagem especial: cuidarei de vocês, vocês terão a sua vida por onde quer que forem, não temam nada. Pronto. E assim, muitos outros exemplos. Aquele que repartiu com Elias o pão e o azeite, na verdade, a viúva de Zarefate, não vai faltar de forma nenhuma farinha e nem azeite. E isso foi, pelo benefício ao profeta, teve sustento em todo o tempo que precisou de uma grande carestia e miséria naquele tempo. Mas ainda temos palavras de serviço, de ajudar o próximo, de perder um tempo, como diz Augusto, com o próximo. Não é perder, é investir em si mesmo, nas coisas celestiais. A palavra de Filipenses, que muitos sabem até de cor, a respeito de Cristo Jesus, que veio a este mundo e, sendo o Senhor de tudo, não teve isso como algo que Deus devesse deixar, sendo homenageado e servido como era de fato o Senhor, mas ao contrário, ele se pôs a servir inteiramente. Em João capítulo 13, nós temos a expressão que o próprio Jesus disse: vocês me chamam de mestre e senhor, e eu o sou, mas entre vós é eu que estou servindo. Então, se ele, mestre e senhor, fez isso, cuidou dos seus irmãos, dos seus discípulos, daqueles que o seguiam, como teve cuidado de muitos que o seguiam, podiam estar com fome, e proveu para eles pão e peixe, assim também Jesus continua servindo e quer que nós sirvamos uns aos outros, porque da parte dele, como disse, seremos atendidos também. Filipenses capítulo 2, verso 3 a 5, a palavra é: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E continua a palavra: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas veio para servir e dar sua vida para resgate da nossa vida. Atentemos isso. Então, amar o próximo é algo que move Deus, e é a missão que Jesus veio cumprir. Não veio para cantar louvores ao Pai, perdoa dizer assim, irmãos. Não veio para estar adorando ao Pai de joelho nas praças, não. Ele andou de aldeia em aldeia, o tempo todo, assistindo aqueles que o Pai amava, as suas ovelhas, dizia Jesus, aqueles que o Pai tinha confiado a ele. Foi a vida de Jesus. Então, deixou o céu, veio na terra para servir os outros, os irmãos, ou aqueles a quem Deus tinha lhe entregue, ou que Deus amava. Precisamos perceber essas coisas. Assim, no capítulo 5 de Efésios também, no verso 21, a colocação é:
sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Não é ficar medindo os outros, julgando os outros, de forma nenhuma. Antes, considerando os outros superiores a nós mesmos, e dentro desta palavra até sujeitando-nos uns aos outros no temor de Deus. Quanta coisa. É como na família mesmo. Irmãos mais velhos, eu vivi muito isso, irmãos mais velhos cuidando dos mais novos como fossem seus filhos. Era a tarefa dada para cada um, né? Os filhos mais velhos de uma família cuidavam dos filhos dos seus irmãozinhos mais novos. Os pais entregavam: esse é seu, cuida dele. Pronto, que maravilha. Assim, né, irmão? Minha sogra, por exemplo, com 14 filhos, primeiro pega tal, segundo pega tal, terceiro, e a cada tempo que ela gerava, já tinha um candidato a cuidar. E eram irmãos e irmãs sendo gerados, e irmãos mais velhos ou irmãs mais velhas cuidando dos mais novos. Responsabilidade repartida, e pronto. Não havia sobrecarga, não tinha babá, não tinha essas coisas, mas a família estava unida. Eu vou falar assim, por exemplo, que a nossa irmã Lúcia, minha esposa, ela cuidou de um que, meu Deus, o tempo todo ela tratava como se fosse o seu filho. E era irmão mais novo, porque foi dado para ela: cuida. E ela cuidava assim, pronto. E pelo cuidado com aquele filho, que não era dela, era seu irmão mais novo, pronto, o amor entre ambos, que eu percebo também que houve uma recíproca de consideração, de entendimento. Essa irmã mais velha cuidou de mim quando eu era criança, e sucessivamente nos outros níveis de idade de cada um. E em Pedro capítulo 5, versos também 6 e 7, vamos ver Pedro, na primeira carta, no capítulo 5, a palavra é: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sim, ele tem cuidado de nós. Então, descansemos naquilo que precisamos manifestar de um verdadeiro amor e atenção ao nosso irmão. Mas continuemos, a lição segue ainda nesse segundo subtítulo: aspectos da vida fraternal, e o tema agora é compaixão e tolerância. É usar de misericórdia, de bondade, e ser mais paciente, tolerante. Não é passar a vista grossa nas coisas erradas, é tolerância na medida daquilo que é mais paciência. Continuando, o texto em tela diz: todo agrupamento de pessoas enfrenta problemas de ordem relacional, lidando com conflitos de interesses ou opiniões através da hierarquia e de regimentos ou normas. Não é diferente na igreja, que, embora de origem divina, constitui-se de humanos, seres fracos. Dificuldades para compreender certas questões ou implementar certos hábitos, diferenças de opiniões ou propósitos, desde que não sejam de natureza pecaminosa, tais como heresia, dissensão, apostasia, devem ser tratados com paciência e compreensão por parte dos que se sentem contrariados, pois o propósito da igreja não é agradar aos membros, e sim a Cristo, que morreu por todos, e por quem cada um vive a sua fé, conforme seus hábitos de convicção particular. Por outro lado, os que pecaram precisam de restauração, e para tanto é necessário admoestá-los, corrigi-los, com verdadeiro interesse na sua recuperação. Atentemos para isso. O bom na igreja não é ver alguém em falta e já publicar para tirar da igreja, porque a igreja é santa. Não é bem isso.
viu alguém em erro, é socorrer, correr atrás, mostrar o erro, admoestar e procurar recuperar. Se entender o erro e se arrepender, quem é que não erra? E a misericórdia de Deus será sobre ambos, certamente. Assim, vamos ver texto, não temos textos grandes que falam desse particular de compaixão e tolerância. Em Romanos capítulo 14, o texto é longo, mas é bonito a gente ter em conta esses textos da palavra de Deus, porque nos ensinam o que deve ser visto, observado, as razões por que devemos ser tolerantes ou pacientes para com alguns irmãos. Assim diz o capítulo 14, observe, é o verso 1 a 12, texto longo, mas observe como é instrutivo. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas, porque um crê que de tudo se pode comer, e o outro que é fraco come legumes. O que come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. O que come para o Senhor, come, porque dá graças a Deus. E o que não come para o Senhor, não come e dá graças a Deus. Verso 7. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Verso 9. Foi para isso que morreu Cristo e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Observe quantas palavras úteis, diretas, um texto claro. E não é somente nesse texto, mas continua em todo o capítulo 14 e outras palavras também no capítulo 15. Deixo só esta citação e os irmãos podem meditar em casa, os professores, para depois repassarem para os demais alunos. Temos mais assuntos. Vamos ver. Entre 2 Tessalonicenses, de muitos textos que poderíamos colocar aqui, só mais 2. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, quando nos versos 14 e 15, é colocado para nós, da parte de Paulo, como instrução. 14 e 15. Mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal, e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Todavia, não o tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmão. Ou seja, se há alguma necessidade de alguma repreensão, uma atuação clara de reprovação, use, mas não o tenhais como inimigo, admoestai-o como irmão. O assunto é restauração, é aproveitar, recuperar e ter esse irmão conosco
não só aqui, continuando a vida juntos na comunidade, cultuando a Deus, mas principalmente na eternidade. E ainda outro texto também longo, mas Jesus deixou para nós como ensino, e o texto em si fala para nós, mostrando esse aspecto de tolerância, paciência, ou ser como aqueles que distribuem o bem daquilo que também foram abençoados ou que receberam. Então, capítulo 18 de Mateus, verso 21, e observem, não vamos deixar de ler esse texto tão bonito. Então Pedro, aproximando-se de Jesus, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. E continua o texto: por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos, e começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Deve ser uma fortuna. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim, conclui Jesus, vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Aí está, texto claríssimo. Nós temos sido beneficiados e muito, irmãos, e muito por Deus. Nós temos pecado na nossa vida muito mais do que 70 vezes 7, e o Senhor está pronto a perdoar. É só a gente se arrepender, reconhecer, tomar sincero propósito diante de Deus, e Deus já está perdoando. E quantas vezes a gente não tolera uma coisinha do nosso próximo? Então precisamos considerar assim: se Deus for nos medir com a medida que nós medimos a alguns, misericórdia, não escapamos no dia do juízo, porque a palavra que nós vimos anterior é essa mesmo: todos compareceremos diante do tribunal dele. Ele vai olhar: como é que foi que você fez com o seu companheiro? Assim farei contigo. Pronto. Então perdoemos, porque na medida em que perdoarmos, seremos perdoados. Agora, não entenda aquele que é devedor, que vai aproveitar dessa palavra de Jesus e
não ter responsabilidade de quitar aquilo que é da sua obrigação. Isso é ética também, é pagar o que deve. Aqui a questão é que não consegue se pagar, é difícil, precisa de tempo, precisa de mais alguma coisa. Vá ao encontro da necessidade. E lá no céu, ponto positivo para você. No dia do juízo, aí vai ter um alíviozinho. Como que supondo essa situação, porque o juízo de Deus é muito mais sério e é final. Então vamos acumulando créditos já. E naquele dia isso será visto. E veremos que foi bom usarmos de paciência, misericórdia, tolerância, sermos benignos, até um pouco apertando às vezes a nós mesmos, mas, vamos lá. Agora, aquele que quer fazer o mal ao outro, não paga porque não quer pagar, aí pode saber, Deus está medindo isso também. E haverá resposta de Deus para com isso. Deus não deixa o culpado, ou não tem o culpado por inocente. Isso será pesado naquele grande dia. Mas continuemos, indo agora já para o terceiro subtítulo. Se a lição número 7 é a ética cristã da vida em comunidade, nós estamos no terceiro subtítulo, a Igreja de Cristo e sua ordem, ou disciplina, e outras palavras mais. O tema que temos no primeiro parágrafo é a autoridade da igreja ou na igreja. Irmãos, antes de ler o texto, quem é o maior na igreja? Quem é o maior na igreja? É lógico que é Deus, Cristo Jesus. E depois de Cristo Jesus, é a igreja. Tem gente que esquece da igreja. E depois, aí Deus sabe quem que é, mas tem também uma cerca, ou uma certa, vamos dizer assim, distribuição de autoridade. Se alguém notar, é muito diversificada e pode ser temporal. No momento é um, no momento seguinte é outro. Conforme a expressão de Paulo, vê com quem que está a palavra de Deus ou a autoridade de Deus no dia a dia. Não adianta você bater no peito, eu sou o fulano de tal. Bom, pode ser que você seja fulano de tal nas horas tais, mas no momento pode ser que seja outro. Ainda mais quando é questão de palavra de Deus, Deus falando é sua expressão. Aí vieram profetas que não são nada e colocaram-se como, vamos dizer assim, o personagem principal na obra, porque era aquele vaso, aquele homem que Deus estava usando como mensageiro para o povo, sendo o rei, sendo o outro profeta ou a comunidade inteira. Então precisamos ter cuidado nessas coisas. Mas o texto diz assim: a autoridade na igreja é o tema. E o texto: o dom de Deus é distribuído livremente aos fiéis, mas o fato de que há diferentes medidas dessa graça não só testifica da diversidade que há no corpo de Cristo, mas também dos diferentes graus de responsabilidade de uns para com os outros. Aqueles que são chamados a exercer funções de maior abrangência e impacto sobre a igreja devem ser respeitados e a sua obra estimada, pois sua responsabilidade diante de Deus é maior e por isso haverão de prestar contas diante do Salvador. Todos prestaremos contas e não será pelo mesmo fato, será por aquilo que Deus confiou a nós. É 5 talentos? É 3? É 1 talento? Por isso responderemos. Vamos ter cuidado e não querer, por exemplo, em termos de hierarquia, querer ser o outro, se a responsabilidade dele é maior e pelo que nós, no lugar dele, teremos que responder nesse nível. Estamos nós prontos para isso? Precisamos ter mais humildade nesta hora. Então existe autoridade na igreja, estejamos atentos para isso. Vamos observar, por exemplo, o nosso corpo, que é o modelo. Quantas vezes a gente está sem perceber, ver alguma coisa, a gente tateia e acredita que é assim.
Mas quão bom quando vem o olho e olha, opa, parece ser, mas não é. Então nós temos no nosso corpo alguns, vamos dizer assim, membros que vão definir algo mais forte do que aquilo que algum achou. Aí precisamos estar atentos. Na igreja também tem uns que têm um nível de discernimento maior, estão tendo a revelação no momento. Então, entre o que eu quero fazer e aquilo que a minha mente diz, cuidado, tem esse perigo aquele, e os olhos estão já antecipando de longe o que existe pela frente, a gente não vai no ímpeto do coração, ou da boca que está com fome, ou que está com sede, a gente vai com devagar. Tem um rio, vou pular no rio porque estou com calor. Prudência. Não tem bicho, não tem crocodilo, não tem piranha nesse rio? Como é que é? Então, vamos entender assim. Temos que respeitar o que cada membro está percebendo do fato. E tem membros que têm a visão mais aguçada, estão à frente da nossa percepção. Mão é tato, visão é longe. A mão só vê aquilo, ou percebe aquilo que toca. Mas vamos em frente. Aqui vários textos também são colocados. Hebreus capítulo 7, verso 17. Conforme vemos também em Apocalipse, existe autoridade na igreja. Lá em Apocalipse, nas cartas, o Senhor manda a carta para o anjo da igreja, o líder da igreja. Ele deve ser aquele que Deus transmite ou de quem cobra alguma coisa. Assim, em Hebreus cita-se, a palavra nos ensinando, no capítulo 13, o cuidado que cada um deve ter com os seus líderes. Verso 7: lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. E no verso 17: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria, e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Muitos exemplos nós temos disso. Aquele que Deus colocou, vamos dizer assim, deve ser respeitado como tal. E aquele que está na liderança entenda que não é ele que é alguém especial, feito de ouro, deve ser cuidado de mais honra. Não, tem que saber se alguma coisa tem de especial nele, é dado por Deus por um objetivo. Então, assim como se deve respeita aquela autoridade constituída por Deus no meio do povo, um líder, também esse líder deve ter a sensibilidade, o entendimento que ele está na posição para bem daquele que ali lhe parece ser subalterno. Volta aquela palavra, para cada um considerar o outro superior a si mesmo, porque todos são amados por Deus. Em 1 Coríntios, no capítulo 4, tem essa expressão de uma forma bem clara, quando Paulo, ensinando, falando e mostrando a sua forma de viver, de comportar e de obedecer ao Evangelho, ele colocou esta expressão no capítulo 4: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Ou seja, os outros têm que reconhecer a liderança, mas também a liderança tem que atuar de tal forma que todos percebam que ele é colocado por Deus. Observe bem isso, ou seja, o exemplo na sua função, para que todos vejam que está colocado por Deus. Até, vamos dizer assim, de certa forma, Saul, ainda que sendo colocado provisoriamente por Deus, e ainda que foi Deus atendendo o povo e Deus aborrecido com o povo, para depois mostrar que Deus estava com Saul, Deus deu vitórias grandes a Saul,
ao ponto daqueles que antes, ficaram sabendo de alguma resistência à sua colocação como rei, foram cobrar. Onde está aqueles que questionavam de Saul ser rei? Ou seja, Deus confirmou a autoridade. E se formos analisar antes, Moisés, também temos Josué. Para Josué, Deus falando: assim como eu confirmei a autoridade de líder para Moisés, assim confirmarei para contigo. Portanto, o líder está escorado por Deus. Agora, ele servindo bem e não sendo como Saul, a liderança será demonstrada como da parte de Deus e todos obedecerão, e não venha a ser o contrário. Portanto, cada um também cuide de si, se é líder, de ser reconhecido como tal, vivendo desta forma que aqui está, como aquele que pode dar exemplo e ser modelo do que é certo se fazer. Em Coríntios, capítulo 4, 1 e 2, temos essa afirmação. E em 1 Timóteo, capítulo 5, mais palavras ainda de Paulo a Timóteo, colocando sobre a sua forma de atuar diante da igreja, do povo que ele lidera. Capítulo 5, verso 17. E é o ensinamento para a igreja nos casos em questão. O escrito é: acerca dos presbíteros, vários conselhos, é o título. A leitura, verso 17: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, porque diz as Escrituras, ou a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Não aceiteis acusação contra presbíteros, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Aí está a palavra. Textos que nos ajudam no desenvolvimento dessa lição, uma argumentação a cada tema. Ainda, nesse subtítulo, a Igreja de Cristo e sua ordem, a reverência devida à igreja. Esse é o novo tema. E em tela está: tratando-se da Igreja de Deus, não importa o número de sua membresia, nem as suas acomodações materiais ou condições financeiras. Toda a congregação de fiéis é lugar santo, e nossa atitude ou comportamento deve ser santificados à altura da casa de Deus. Se não quisermos incorrer no grave pecado da profanação. Então não importa o número de membros ou em outras situações humanas, precisamos atentar. São pessoas reunidas, unidas numa pequena comunidade ou grande comunidade, e ali invocando o nome do Senhor, a casa do Senhor será o chamado lugar de oração para todos os povos. É onde o nome do Senhor é invocado. E se tem gente envolvida nisso, nessa atitude de buscar a Deus, invocar o seu nome, é terra santa. Cuidado. E aí, todo comportamento deve ser bem medido, para não ser reprovado, não ser achado como profano, desrespeitador ou transgressor das normas colocadas, que são e devem ser colocadas com cuidado à santidade de Deus, e não a belo prazer de qualquer pessoa. Então, se é pela santidade de Deus, vamos respeitar. E assim, nós temos em Eclesiastes capítulo 5, Salomão já deixando avisado: casa do Senhor, na presença de Deus, junto com outros, todo cuidado parece ser pouco.
Mas usando o texto como está escrito, Eclesiastes capítulo 5, verso 1 e 2, a palavra é essa: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Ou seja, lugar onde Deus se manifesta, onde Deus é invocado, é Terra Santa. Isso foi falado com Moisés, foi falado com Josué em oportunidades particulares deles, mas também foi ensinado para dizer ao povo: as coisas de Deus, o lugar de Deus, a casa de Deus é lugar santo. Precisamos ter o devido cuidado. Em Levítico capítulo 10, verso 9 e 10, que coisa terrível, tremenda. Porque nós temos 2 sacerdotes, sacerdotes, filhos de Arão, sendo fulminados na mesma oportunidade, porque não tiveram cuidado, zelo com a norma, com a ordem colocada quanto à casa de Deus. E depois que eles foram fulminados por não guardarem a santidade de Deus, no capítulo 10, verso 9 e 10, vem um alerta para prevenir outros mais. Quando a palavra diz assim, verso 9: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis, quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. E continua: e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado pela mão de Moisés. Eram 5 sacerdotes, 2 fulminados, 40%. Perdoe dizer dessa forma, é a gravidade. Não teve cuidado em cumprir direitinho o ritual estabelecido, pronto. Aí vem um alerta de Deus: cuidado, cuidado. Não beber bebida forte, não beber vinho quando for ministrar, quando for testificar de Jesus, não estar embriagado e etc. E por isso a recomendação: não bebe vinho. Então, você não sabe que hora que você vai ter que testificar de Deus. Aí se torna uma renúncia constante daquele que quer servir a Deus com integridade. Não vai ter nenhum final de semana para ele estar aproveitando que está no final de semana, está fora da escala, para poder fazer alguma coisa excessiva. Não, Salomão já disse também: em todo tempo sejam alvos teus vestidos, nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. O que muitos querem contender, dizendo: pode, nós estamos agora num novo tempo, num tempo antigo era assim, mas agora Jesus bebeu vinho. Ah, meu Deus! E querem usar palavras justificando a si mesmo para viver de uma forma desordenada ou não prudente, ou com cautela, porque com outras situações que não sejam nem bebida alcoólica, como por exemplo, pessoa exaltada em si mesmo ou no seu modo de ver, se colocando para falar sem prudência, pode ser fulminado, porque tratando das coisas de Deus sem devido cuidado, ele está embriagado em si mesmo, sem álcool. Então precisamos ter cuidado, vigiar bem nas palavras ou nas atitudes. Em Coríntios capítulo 11, sim, verso 25 a 29, falando da Santa Ceia do Senhor, o momento solene de culto a Deus, sim, uma determinação, um ritual colocado por Jesus: comer o pão, beber o cálice, lembrando que isso é o corpo e o sangue dele.
E não é o momento só da ceia, é o momento da palavra, é o momento em que há a ministração de Deus, o Espírito Santo está operando. E como vamos comportar nesse momento de reunião da igreja? Aí a palavra já diz, nós lemos sempre isso por ocasião da ceia, o cuidado de cada um examinar a si mesmo. Assim, 1 Coríntios capítulo 11, lendo só os versos 25 a 29, a palavra diz: semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto às vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Agora vamos entender que não é Santa Ceia, mas é a palavra de Deus, que o pão é somente um símbolo. O Espírito de Deus atuando é como o sangue de Cristo aí, a sua vida presente sendo ministrada. Não é vinho, mas é a realidade, do que o vinho é só uma figura. Portanto, irmãos, no ato de um culto, temos que ter muito cuidado. E eu estou notando, irmãos, que muitos não estão dando atenção mais. Está se pregando a palavra aqui, tem gente andando para lá, para cá, conversando, puxando o assunto, olhando o celular. E, meu Deus, está na ceia do Senhor e alheio ao que se passa, a reverência do momento. Então precisamos ter cuidado e insistir com os outros, quietinho, ficar quieto. Já temos a instrução, entrou na igreja, está ministrando a palavra, fica quieto. Não vai batendo os pés, andando, ainda mais se for uma senhora com um sapato que faz o som, né? Bem alto, e atravessar a igreja toda para sentar no primeiro banco. Vai tirar a atenção de todos. E aí haverá desrespeito. Foi falta também de consideração. Cuidado, porque a palavra está sendo ministrada. Precisamos ter essa atenção. E muitos estão esquecendo de atenção nisso. Mas, se temos essas palavras de exortação, vamos ver mais uma colocada em Êxodo, lá no princípio, quando Deus entregou para o povo as 10 palavras, o verso 26 que encerra aquele capítulo diz: não subirás também por degraus ao meu altar, para que a tua nudez não seja descoberta diante deles. Ai, eram sacerdotes, homens que ministravam. Eles, homens, tinham a recomendação de Deus, tomar cuidado, e para o altar de Deus não ser por degraus. Ai, consideremos quantas coisas para observar. Então, e aqui para homens sacerdotes a instrução. E como deve ser então, irmãos, para a comunidade toda? Na verdade, perdoe as irmãs em particular, da sua natureza e da sua forma de vestir. Aí, como reverência e ordem na casa do Senhor, respeito ao lugar santo, ter os devidos cuidados. Em que? Modo de sentar, o tipo de veste que usa, não é só para as irmãs, não, os homens também tenham cuidado nisso. Mais ainda, os movimentos que faz, os barulhos que fazem nos bancos durante a reunião, as conversas diversas, até mesmo pessoas que têm mania de estar auxiliando o visitante, em vez de entregar ao visitante aquilo que está sendo ministrado por alguém indicado, não fica do lado falando, explicando. Aí os próprios que estão em redor no banco em volta vão estar sendo incomodados, e o que veio para ouvir a ministração da palavra vai ficar repartido. Eu tenho que ouvir você ou lá? É o púlpito que fala,
ou é você que tem que ouvir? Então tenha o devido cuidado. Ou simplesmente coloca a pessoa no banco aqui, ó, fica aqui, presta atenção, que vai ser ministrado isso e pronto. Pronto. E fica orando em favor da sorte daquela alma que se chegou. E não fica em cima falando. E outras coisas, mas vamos observando. Tem muita coisa, né? Muitas coisas acontecem na igreja que é distração para aquilo que está sendo falado, o que está sendo ministrado e etc. Vamos estar atentos a isso. Cada um faz a sua parte. E no que puder ensinar e falar aos outros, vão falando para haver mais reverência na casa de Deus. E muitos de nós viemos de outros grupos religiosos, onde era um silêncio que nem um sepulcro, não se fazia barulho nenhum. Por que no culto aquilo que não é Deus diretamente, mas há alguma divindade tomada como tal, se faz silêncio e respeito, e diante de Deus não se faz? É porque Deus não é visível, mas Ele é presente e poderoso e santo, e conhece a gravidade daquilo que nós fazemos, até em desconsideração para com Ele. Vamos estar atentos. Assim, irmãos, a nossa lição 7, ética cristã da vida em comunidade, estamos concluindo, e numa palavra de conclusão está o texto em tela. A vida em comunidade, embora não represente o todo do nosso relacionamento social, é um dos aspectos mais importantes desse convívio. É aí que aprendemos com o próximo a viver como nosso mestre, e é cumprido o mandamento no convívio com o próximo que poderemos levar o testemunho sincero e genuíno desse amor aos que estão de fora, a fim de que saibam que somos verdadeiramente discípulos de Cristo Jesus. Vamos estar atentos. Pela nossa forma de viver, comportar na casa do Senhor ou com nossos irmãos, vamos dar testemunho se somos de Deus ou não. Foi Jesus que disse, desta forma. Se estivermos unidos, se amarmos uns aos outros, todo mundo vai ver que aquela palavra que é pregada está sendo vivida por nós, ou que há em nós algo especial da parte de Deus, e vão reconhecer isso e poderão ouvir, como temos testemunho de pessoas que vieram pelo bom comportamento de pessoas na igreja, só vendo o comportamento, o zelo, o cuidado, os louvores escolhidos para louvar a Deus. Não é qualquer coisa que tenha música que é santo e que deve ser publicado ou cantado. Não, com todo esse zelo em todos os pormenores, Deus está sendo engrandecido. E pronto, poderá haver salvação de almas para tudo isso. Fico imaginando que testemunho deve ter sido a família de Noemi para Ruth e para outra sua amiga, ou aquela que era como que, vamos dizer assim, cunhada ao lado, né? Ou concunhada. Pois é, para depois amar a Noemi ao ponto como Ruth demonstrou ser firme e perseverante. Não, teu Deus é meu Deus, seu povo é meu povo, seu modo de viver vai ser o meu modo de viver. Pronto, e temos a Ruth que veio a fazer parte na genealogia de Cristo Jesus. Portanto, vamos considerar tudo isso, irmãos. Ética na vida em comunidade. Sim, temos que ter cuidado com tudo, por estarmos juntos, congregados, um para com os outros, e um respeito também para com Deus. E concluindo, lembremos do nosso esboço, nos seus subtítulos: a natureza comunitária da Igreja de Cristo. Segundo subtítulo, aspectos da vida fraternal. E por último, a Igreja de Cristo e sua ordem, ou a normatização, ou a reverência com que deve ser considerada. E o textual que colocamos como propostas. E consideremos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor
e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai chegando aquele dia. Essa palavra é bem importante. Até no dia de hoje, tem muitas ovelhas saindo do redil e procurando por si mesmo outro rebanho. Bem, precisamos entender, se somos desse rebanho, somos gerados ali, crescemos ali. Não vamos, como diz aqui, estar deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, como filhos de um lar, de uma família, que abandonam e vão escolher outro lugar a bel prazer. Não nos ama? Não nos ama? Pode ser a resposta, ou o que Deus vai considerar, para estar se indo de um lado para outro. Onde você nasceu? Onde você alcançou a fé? Ali permanece, a não ser que Deus determine. E não confie naquela ideia, eu orei a Deus e Deus confirmou que eu queria ir e estou indo. Não pense assim não, que Balaão também quis ir amaldiçoar o povo de Israel. Balaão tinha um alto preço para pagar para ele, e Deus falou, vai, mas Deus não era com ele. Então cuidado, e o final de Balaão foi morte, e assim também para muitos vai ser desastre, sair da posição que Deus colocou, falta de amor para com os seus irmãos de dias e dias, anos e anos anteriores. Mas fica para nossa observação tudo isso. E encerramos neste momento. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Primeiramente quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isso. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo.
Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.